Uma pergunta muito recorrente que aparece e que vale a discussão aqui. O momento de hoje, vale a pena comprar imóveis agora ou esperar os juros caírem? Essa discussão é uma discussão muito ampla, com muito viés, que muita gente tem achando que faz sentido, outras pessoas achando que não faz sentido. O que eu posso te adiantar é que, sim, mesmo com os juros altos, faz sentido você comprar imóveis hoje, porque eu vou te provar nesse vídeo que se os juros cair, vai piorar muito mais a situação de demanda, de oferta e de concorrência. E como que isso vai piorar? Seria piorar a palavra correta? Talvez não, mas o que eu quero te traduzir aqui com essa introdução é que esse vídeo vai te ajudar a entender o porquê que os juros interferem no momento da sua decisão de adquirir um imóvel. E o quanto antes você conseguir se organizar para comprar ou investir no seu imóvel, melhor é para você. Primeiro ponto de atenção: quando os juros começam a cair, mais famílias se tornam elegíveis para o financiamento. Existe um cálculo que em torno de 160 mil novas famílias entram com capacidade de financiamento a cada ponto percentual que cai na Selic. Imagina você que está com o recurso disponível, esperando a queda dos juros, de repente ter 160, 320, mais de 400 pessoas a mais, 400 mil pessoas a mais concorrendo com você pelo mesmo imóvel, pelo mesmo ativo que você poderia ter adquirido anteriormente. Segundo ponto, você saber que adquirindo um imóvel hoje, você está fixando e travando o valor deste imóvel no momento presente, independente da taxa de juros. Por quê? Se você souber que você pode refinanciar e renegociar a sua taxa de juros no futuro, você vai conseguir transformar a parcela de hoje menor lá na frente. Só que o valor do imóvel está fixado. Agora imagine esperar 3, 4, 5 anos para adquirir esse imóvel, com a parcela mensal menor, com toda certeza. Agora, o valor do ativo vai estar maior. Por quê? Porque já junta no primeiro fator que eu falei, aumento de demanda, aumento de procura pelos imóveis. Um terceiro ponto é uma inversão anticíclica entre taxa de juros e valor do imóvel. Quando os juros estão mais altos, você tem o imóvel com o valor sendo segurado e estabilizado. Quando os juros começam a cair, a correção é natural deste ativo. Então, naturalmente, vai ocorrer a valorização. Anualmente já há uma valorização do imóvel e eu posso trazer para você que em São Paulo a média foi na faixa de 6 a 7% de valorização nesses últimos 12 meses. Agora, imagina essa valorização sendo acelerada pela queda da taxa de juros. Pode ocorrer valorizações de 10, 12, 15%, como em outras capitais ocorreram também recentemente nos últimos 12 meses e no ano passado. Então são 3 fatores que eu já trouxe para você, provando e te colocando dados, justificando o porquê não vale a pena esperar a queda da taxa de juros para começar a investir no mercado imobiliário. Mas existe um outro ponto que poucas pessoas discutem e argumentam, que é o custo de capital. Você deve concordar comigo que quando você tem o dinheiro aplicado na renda fixa, no cenário de hoje, a 14,5% da Selic, você está rendendo quase a 1% por mês nesse dinheiro. Você tem baixo esforço, você tem baixo risco para ter uma valorização baixa. E por que eu estou falando uma valorização baixa? Não estou falando de retorno dos juros, estou falando de valorização. O seu montante praticamente não cresce, não se desenvolve. Ele cresce ao acúmulo dos juros. Se você tem esse mesmo valor num ativo imobiliário bem comprado, bem localizado, com boa demanda, com boa gestão no dia a dia, você também vai ter um ativo imobiliário te pagando em torno de 1% ao mês. Agora, a diferença é que ele está valorizando. Então, além de ter o rendimento mensal, você tem a valorização, não adianta falar mensal, mas vamos falar anual desse ativo. E aqui a gente começa a contrapor a questão de custo de capital. Muitas pessoas vão falar que um
ativo imobilizado, um imóvel, você tem um custo de capital perdido. Por quê? Porque se você está com ele imobilizado, você não está fazendo outras coisas com esse recurso. Perfeita análise. Só que você já parou para pensar que existe também um custo de capital perdido. Porque se você não está com esse dinheiro investido nos imóveis, você também não está capturando a valorização do imóvel. Então, o que você avalia como custo de capital? Você prefere perder a oportunidade da valorização do imóvel para ter liquidez? Ou você abre mão da liquidez para capturar a valorização e aumentar o seu montante? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre custo de oportunidade de capital imobilizado ou líquido. E para a gente traduzir tudo que a gente está falando nesse vídeo, independente se o momento é 2026, 2025, 2030, não importa. O fato é que investir em ativos imobiliários sempre deve ser analisado e sempre deve estar em pauta quando você está buscando uma diversificação de construção de patrimônio. E a análise não deve ser comparada aos juros do momento. O cuidado dos juros é quando você adquire um imóvel para uso próprio. Aí sim você tem que tomar cuidado, porque os juros vai impactar demais no seu orçamento familiar, na sua estrutura do dia a dia. Perfeito. Agora, quando o ativo é para investimento, aí a análise é outra. Você tem que entender se aquele imóvel vai render o suficiente que cubra os custos financeiros dele, se for comprado através de uma carta de consórcio ou de um financiamento, eventualmente. E caso for comprado à vista, o que não é estrategicamente o melhor cenário, mas pode fazer sentido por questões de negociação e até de liquidez do imóvel ou qualquer outro fator, aí você tem que entender se o retorno é inteligente e substancialmente bom perto ao valor investido. Então, a recomendação final é, ao investir em um imóvel para construção patrimonial, não se apegue à taxa de juros do momento. Lembrando que a Selic é o referencial da nossa economia, mas o financiamento imobiliário sempre está uns 2 ou 3 pontos abaixo da Selic. Então já há um leve subsídio nessa questão. E utilizar sempre esse juros como uma alavanca, como um facilitador, um acelerador da sua construção patrimonial. Então o ponto é, não se pegue a taxa de juros, mas sim se o imóvel rende o suficiente para cobrir o cenário atual com a taxa de juros atual do momento do investimento. Serve para 2026, 2027, 2030. O importante é que a conta seja equilibrada o suficiente para o imóvel trazer resultado. Lembrando que o resultado também deve ser incorporado à valorização anual deste imóvel. Te vejo nos próximos vídeos.